Olá, eu me chamo Josias Rodrigo Vogt. E neste vídeo irei apresentar os resultados de um trabalho submetido à Conferência FACTA 2023 com o título Results of an AST Anticoccidial Sensitivity Test for Eimeria Maxima in the State of Paraná. Este trabalho ele está com o código de submissão NU05 e contempla também neste slide os autores que participaram desse trabalho. Portanto, o objetivo desse estudo foi a realização de um AST, um teste de sensibilidade aos anticoccidianos, feito a um isolado de campo de Eimeria Maxima, em granjas oriundas de uma agroindústria no estado do Paraná, com o objetivo de contribuir com informações que pudessem pavimentar a escolha do programa de anticoccidianos. A metodologia consistiu na coleta em 4 diferentes galpões, de aproximadamente 5 kg de fezes. Essas amostras foram enviadas imediatamente após a coleta ao laboratório, com o objetivo de identificação de qual era os oocistos mais prevalentes, um processo de purificação, esporulação e formação do inóculo, que se tornaria o desafio posteriormente. As aves foram alojadas em gaiolas suspensas, receberam uma ração padrão até os 12 dias de idade. O desafio foi realizado por via gavagem aos 14 dias, sendo que aos 20 dias foi realizado a pesagem da sobra de ração, o consumo de ração total durante o experimento, para a realização do cálculo da conversão alimentar, foi realizada a pesagem das aves e também necrópsia de todas as aves presentes no tratamento para a identificação dos scores de lesões intestinais. Então, de forma organizada, eu apresento aqui o cronograma de realização, explicado anteriormente a todos nesse esquema, e aqui também apresento quais foram os tratamentos utilizados durante o experimento, então totalizando 10 diferentes tratamentos, com 2 grupos controles, controle negativo, controle positivo, e 8 diferentes anticoccidianos. No total, utilizou-se 4 gaiolas, com 6 aves cada gaiola, totalizando 24 aves por tratamento, 240 aves no total. Nesse slide eu trago algumas fotos relativas ao local onde foi realizado o experimento, em que nós observamos as aves alojadas em gaiolas suspensas, o desafio realizado aos 14 dias de idade e também algumas fotos referente ao momento em que foi realizado a identificação dos scores de lesão. Esse estudo utilizou-se como metodologia, a metodologia descrita por Johnson Rate, em que nós classificamos os scores de lesão de coccidiose em 0, em que não há nenhum tipo de lesão de coccídia no intestino, até 4, sendo a escala mais alta em relação aos achados de coccidiose. Em relação aos resultados obtidos, o primeiro parâmetro avaliado será o score de lesão, em que nós, neste caso em específico, nós observamos diferença estatística em relação aos tratamentos. O tratamento T1 é justamente o grupo controle negativo, o qual apresentou os melhores resultados em relação a esse parâmetro score de lesão. O tratamento T2 é representado pelo grupo controle positivo, e em relação aos tratamentos, aos anticoccidianos, eu chamo a atenção para os tratamentos T3, T4, T5, T7 e T8, que apresentaram, em relação ao tratamento T6, T9 e T10, menores scores de lesão em relação aos achados clínicos aos 20 dias de idade. O tratamento T6, T9 e T10 estatisticamente apresentaram resultados similares ao grupo controle positivo. Então, demonstrando neste parâmetro que havia diferença em relação aos diferentes anticoccidianos disponíveis. Em relação aos indicadores zootécnicos avaliados nesse experimento, chama atenção para 2 principais indicadores que também são utilizados como ferramentas de mensuração dos indicadores, que são peso corporal e conversão alimentar. E nós observamos diferenças estatísticas em relação aos diferentes tratamentos avaliados nesses 2 parâmetros. Em relação ao peso corporal, o tratamento que neste estudo apresentou o melhor resultado foi o tratamento T5, apresentando o melhor peso,
com equivalência significativa em relação ao grupo controle negativo. O tratamento T3 apresentou o segundo melhor resultado. Os tratamentos T4, T6, T7, T8 e T9 apresentaram resultados equivalentes entre si. E o tratamento T10 foi o grupo de aves desafiados que apresentou o menor ganho de peso nesse estudo. Em relação ao indicador conversão alimentar, devo chamar atenção para o tratamento T3, T4, T5, T6, T7 e T8, que apresentaram resultados equivalentes em relação ao parâmetro conversão alimentar em comparação ao grupo controle negativo. Tratamento T9 apresentou resultado distinto em relação aos demais tratamentos e o grupo que apresentou o pior indicador ou a mais alta conversão alimentar neste parâmetro foi o tratamento T10. Portanto, como conclusão, percebemos que houve diferenças estatísticas em relação aos diferentes anticoxidianos avaliados durante o nosso estudo. O AST, o teste de sensibilidade aos anticoxidianos, demonstra ser uma ferramenta auxiliar na escolha dos programas de anticoxidianos, que pode ser utilizado pelos nutricionistas e sanitaristas e deve ser avaliado em conjunto com o desempenho atual das aves, medido pelos indicadores zootécnicos, qual a espécie de coxídea que está mais prevalente no plantel, mediante a realização das monitorias sanitárias, e o AST vem como ferramenta complementar para trazer subsídios na escolha dos programas de prevenção em relação à coccidiose. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para qualquer dúvida ou questionamento. Muito obrigado.